Bom, nós temos hoje aqui a presença no nosso canal do deputado federal Mauro Benevides Filho. Mauro Benevides, conhecido também como Mauro Filho, ele é PhD por Vanderbilt, nos Estados Unidos, foi secretário da Prefeitura de Fortaleza, quando o prefeito era o ex-ministro Ciro Gomes. Depois foi secretário de governo, secretário de planejamento, por 12 anos secretário da Fazenda, deputado estadual também por várias legislaturas, e hoje o Mauro ocupa uma cadeira na Câmara Federal pelo PDT. Mauro, obrigado por você participar aqui no nosso canal. É sempre uma honra estar conversando com você. E, particularmente hoje, Mauro, eu queria discutir com você, você apresentar os detalhes, aqueles que forem possíveis, do benefício emergencial que o governo federal está disponibilizando. Muita gente está nos procurando, perguntando, ainda muita dúvida ainda, né? De quem merece receber, quem pode receber, etc. Eu sei que você foi, acho que pouca gente sabe, mas você participou diretamente lá atrás na construção de todo do projeto que depois foi sancionado pelo presidente da República. Então, Mauro, dê aí as suas boas-vindas aí para a gente conversar e depois eu começo a conversar com você alguns pontos essenciais. Bom, primeiro cumprimentar a você, Flávio, pela esse seu canal tem sido assim de extrema relevância para nós conhecermos o que está acontecendo no Brasil. Vários colegas, amigos seus, vários professores, economistas aí, aliás, da área social também, políticos, enfim, você tem sido muito eclético na escolha, né, dos seus entrevistados. Portanto, minha primeira palavra é de parabenizar você por esse canal tão relevante, né, para o estado do Ceará e para o Brasil como um todo, que são muitas as consultas que estão sendo feitas pelos esclarecimentos que são prestados. Em especial, nesse momento, realmente a Câmara dos Deputados vinha numa pauta econômica muito frequente, liberdade econômica, reforma da Previdência, independência do Banco Central, e o presidente Rodrigo Maia achava que estava na hora da Câmara apresentar uma pauta social. E aí pediu a alguns deputados, deputada Tabata, deputado Mauro Filho, deputado Felipe Rigoni, deputado Orlando Silva, para poder começar a pensar nisso. Isso já foi lá em agosto, setembro do ano passado, e aí, prestes a terminar esse processo, acontece o coronavírus, é feito uma adequação do que a gente vinha pensando, e, portanto, como o governo federal não enviava, né, essa matéria para a Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia resolveu se adiantar, e aí essa conclusão foi feita, apresentada ao Brasil, obviamente conversando com o governo federal, conversando com o Ministério da Economia, conversando com o Ministério da Cidadania, para que fosse produzido um ponto, uma questão, uma lei que realmente pudesse ajudar o povo mais sofrido da população brasileira. Que minha do coronavírus. Exatamente, isso já é um ponto anterior pela necessidade que a casa, ou seja, a Câmara dos Deputados, já se ressentia, porque precisava dar um foco na área social para que as pessoas, e sobretudo nesse agravamento da piora da distribuição de renda, no aumento da extrema pobreza, então estava na hora da Câmara dos Deputados dar uma contribuição para que esse tema, né, viesse a ser relevante. E aí acontece essa pandemia do coronavírus, este tal de Covid-19, né, que é um nome tão estranho para os brasileiros, mas, enfim, esse chega o momento de que se denominou chamar de renda emergencial ou auxílio emergencial, que é o tema que nós vamos falar a pouco, para ponto a ponto. Isso. Nós vamos esclarecer, se Deus quiser, sem ficar nenhuma dúvida, para que, inclusive, esse vídeo possa, na realidade, ser visto pelo Brasil inteiro e as pessoas se esclarecerem em relação a essas questões. Mauro, diferentemente de 2008, onde a crise financeira internacional nasce dentro do sistema financeiro, essa crise ela nasce no lado real da economia. Então nós temos choque, tanto pelo lado da oferta, que é a desorganização da produção, seja pela ausência dos trabalhadores da fábrica, seja pela ausência dos insumos, a dificuldade, né, de toda a cadeia de produção. E nós temos também um choque pelo lado da demanda, porque as pessoas passaram a ficar em casa, ninguém compra,
E também, principalmente, os informais, aquelas pessoas de mais baixa renda, passam a ter dificuldade, porque antes eles poderiam ir na feira, vender lá seu picolé, vender seu sorvete, sua água de coco, agora eles estão privados. Aliás, não estão privados aqui, também não tem demanda, eles não estão, ninguém vai comprar os produtos deles. Então, como é que o benefício emergencial ele se encaixa nessa estratégia de minimizar, vamos dizer assim, a dor, né, do trabalhador, aquele mais humilde, o mais pobre? Primeiro, a compreensão de que quando você decompõe o produto interno bruto pelo lado da demanda, o consumo das famílias representa 60%, ou seja, é a maior parte, é mais da metade do que representa, portanto, esse somatório de bens e serviços que a economia brasileira representa. Portanto, você tirar dessas pessoas a capacidade de consumo, isso obviamente vai afetar a economia brasileira muito drasticamente. Essa história de reduzir para zero o produto interno bruto de 2020, isso é uma mera enganação. Vai haver sim um recesso muito profundo. Eu acredito de pelo menos 2,5% do seu PIB, talvez até mais, enfim. E, obviamente, que as empresas, como há uma orientação para o isolamento, que algumas empresas, sem poder funcionar, isso significa que, tanto do lado da demanda, da oferta, desculpa, há uma diminuição no ritmo da atividade econômica. Você soma com isso a diminuição da demanda, ou seja, do consumo das famílias, duas coisas acontecendo. Ou seja, em 2008, você teve uma crise do mercado financeiro. Exato. Então, é uma separação diferenciada. 2011, teve uma outra crise, que foi a crise. 2008 foi a crise do setor privado. 2011 foi no setor público. Né? Os estados de Espanha endividados, a Grécia, a Itália, enfim, vários países endividados. Você teve, inclusive, diferenciações, inclusive a condução da política econômica para a correção deveriam ter sido feitas diferentes. Infelizmente, alguns países ainda erraram, né, da condução do retorno dessa atividade para o dia a dia. E agora, essa é uma questão em que tanto oferta quanto demanda acontecem simultaneamente. Esse acontecer simultaneamente é o que vai fazer, portanto, primeiro, você ter uma irrigação no sistema bancário brasileiro muito elevada. Entretanto, como a perspectiva de retomada desse período ainda não está muito claro, o que é que está acontecendo? O Banco Central, por exemplo, ele diminuiu o compulsório de 25% para 17%. Ele deu mais 70 bilhões com essa redução ao sistema bancário brasileiro. Não adiantou nada, porque os bancos não estão querendo emprestar, porque acham, interpretam que o risco está muito grande. Segundo, como é que pode, na semana passada, os bancos decidiram aumentar a taxa de juros? Meu Deus, aumentar a taxa de juros não faz sentido numa economia que está altamente deprimida, mas é um setor realmente muito privilegiado, vamos dizer assim, do sistema capitalista brasileiro. Isso deixa preocupação. Portanto, se essa retração está acontecendo, temos que cuidar não só das micro e pequenas empresas, temos que cuidar das médias empresas, mas temos que cuidar do trabalhador. E, sobretudo, tratar do trabalhador aqueles menos que têm a sua vida intermitente, é um formal, não tem uma carteira assinada, ele é autônomo, é um microempreendedor individual. Então, são essas pessoas que essa lei foi traçada para atingir. E é nesse momento agora que Isso. eu gostaria, Flávio, de exatamente dizer quem são. Isso, eu queria pontuar. Isso, quem são as pessoas que serão elegíveis Tá. para poder receber. Deixa eu só lhe fazer uma introdução. Então, a gente vai tratar das regras para recebimento do benefício emergencial. Entretanto, Mauro, qual é a previsão total? Quantas pessoas você imagina que serão atingidas por essa regra? Ou que terão benefício? A conta é a seguinte. Tá bom. A conta é a seguinte, professor Flávio. No cadastro único, eu vou já explicar o que é o cadastro único, nós temos lá 75 milhões de brasileiros e brasileiras que, de algum momento da vida, recebeu algum benefício do governo federal. É o CadÚnico. Ou ele recebeu o Bolsa Família,
ou ele foi beneficiado do Minha Casa Minha Vida, enfim, não interessa o benefício, ele está lá devidamente cadastrado, e hoje, por exemplo, pode ser um autônomo, pode ser, né, um trabalhador informal, e consta lá porque em algum momento da vida ele recebeu esse tratamento. Então, lá são 75 milhões. Desses 75 milhões, nós temos 39 que fazem parte do Bolsa Família. Então, 75 menos 39, nós temos 36 milhões de brasileiros e brasileiras que não necessariamente têm uma renda formal, é de baixa renda, aliás, de baixíssima renda. Mas, além desses 75 milhões, ou desses 36 milhões, como se queira tratar, que é retirando o Bolsa Família, os estudiosos, o pessoal do IPEA já me falou, já fez um estudo e já me chamou a atenção, que nós temos, além desses 75 milhões, nós temos talvez mais 15 milhões de brasileiros e brasileiras que estão no setor informal, mas que não estão cadastrados no CadÚnico. Portanto, é possível que esse alcance, portanto, em tese, seria 75 milhões, menos 39 do Bolsa Família, que eu vou já explicar, que também vai ser beneficiado, apesar da imprensa nacional ter anunciado que não, mas ele vai ser beneficiado. E temos os 15 milhões de informais que não estão no CadÚnico, mas poderão se cadastrar. E no último dia 7 de abril, o governo federal abriu o cadastro para que essas pessoas que não estão no CadÚnico, que são informais, e além disso, tem uma renda familiar por pessoa inferior à metade do salário mínimo, ou seja, o salário mínimo é 1.045, dividido por 2 são R$ 522,50. Então, se você tiver uma renda inferior a 522, você então estaria elegível para receber. Tá, mas o total de beneficiários potencial. Quando você fizer o corte da renda, eu diria 36 com mais 15 seria o 51, mas aí quando você fizer o corte de renda, isso pode vir a 40, mais uns 23 do Bolsa Família, nós estamos... Porque algumas pessoas do Bolsa Família, professor Flávio, tem algumas que têm rendimento mais alto. Mais alto, é. Certo? Então, eu vou já explicar. Chega lá. Que isso, aquelas pessoas não vão optar deixar de receber 630 para receber 600. Tá. Mas a grande maioria do Bolsa Família é R$ 200, 178, 220. Eu estava, inclusive, vendo, como você sabe, com o professor João Mário, para poder ele explicar um pouco, e ele fez uma explanação muito profunda, muito precisa. Professor João Mário, essa estratificação. Presidente do IPS. João Mário, é o pessoal que trabalha muito nessa área, não é isso? Do IPS, que é o Instituto de Planejamento e Estratégia. Do Instituto de Planejamento e Estratégia do Governo do Estado do Ceará. Eles fizeram um trabalho assim, muito grande, tem auxiliado, né, a Universidade Federal do Ceará, tem auxiliado muito o Governo do Estado. Então, vamos lá, precisar agora de um por um. Primeiro, para você ser credenciado, você tem que ser maior de 18 anos. Segundo, você não pode ter carteira assinada. Portanto, você não pode estar empregado formalmente. Fora. Terceiro, você não pode estar recebendo nenhum benefício assistencial. O que é isso? Se você for aposentado, você não pode receber a renda emergencial. Se você recebe um BPC, seja do idoso, acima de 65 anos, que tem direito a um salário mínimo, seja o BPC do deficiente físico, mental ou intelectual, um salário mínimo também está fora. Agora, dentro desse contexto, todos os microempreendedores individuais, mesmo tendo CNPJ, eles estarão qualificados para poder receber. Todos os autônomos, por exemplo, vamos dizer autônomos ou informais, aquele que é um feirante, o que é um mototaxista, o que é, por exemplo, que vende bala na missa, na igreja, e o que for, ou que vende tapioca sem ser formalizado, qualquer pessoa que seja informal e que, portanto, quando ele somar a renda da sua família por pessoa for menor do que R$ 522, ele estará, portanto, devidamente beneficiado. Agora, o Bolsa Família, são 2 pontos só, professor. Não, certo. Você já entra. 2 pontos mais fortes. Primeiro, o do Bolsa Família.
foi anunciado de que ele estaria fora. Não está. Quem tem Bolsa Família e que, portanto, já recebe esse benefício do governo federal, ele fará a opção e o computador fará a opção automática para o recebimento. Então, se você recebe 180, 200, você automaticamente vai para a renda emergencial, que é 600, e quando terminar, fiquem tranquilos, aqueles detentores do Bolsa Família, que automaticamente volta ao recebimento do Bolsa Família. Mauro, sempre há uma pergunta se motorista de Uber ou empregada doméstica, elas merecem também se qualificar para o benefício emergencial? É que hoje as diaristas, professor Flávio, aquela que tiver carteira assinada, não, está no Não. formal. Mas aquela que é diarista, portanto não tem nenhum vínculo empregatício, estão sim, todas elas, ou eles, estarão devidamente qualificados para o recebimento do auxílio emergencial. E o mais importante ainda é de que a mãe solteira, ela já terá de imediato R$ 1.200. Vou repetir, a mãe solteira, portanto, aliás, eu estava olhando no IBGE, eu acredito que mais ou menos 36% do lar brasileiro já é comandado pelas mulheres. Só para a gente ter uma ideia de como, né, essa medida vai ser muito importante aqui no auxílio emergencial. Portanto, são essas as pessoas informais, autônomos, enfim, Bolsa Família, microempreendedor, mãe solteira, todo mundo estará. Quem não tiver no Cade Único, desde ontem, dia 7 de abril, todas essas pessoas que não estiverem lá, pode ir lá no site se cadastrar da Caixa Econômica Federal para poder, na realidade, poder contar com esse benefício. O benefício é por quanto tempo? Vamos lá. Essa pergunta também gerou dúvida. Isso. Está a maior dúvida aí. Esclareça. Inicialmente, ele está previsto para 3 meses. Então, seria abril, maio e junho. Mas o Ministério da Cidadania vai querer pagar tudo em abril e maio. É a informação que eu tenho, assim, de última hora, já estou repassando aqui de primeira mão no seu programa, que será pago aceleradamente, é o termo que eles estão usando lá. Entretanto, se a pandemia se estender por mais tempo, a lei já deixou autorizado o governo federal a fazer a prorrogação desses valores. Portanto, eu não posso nem precisar, inicialmente, 3 meses, mas ele poderá se estender durante o tempo necessário para poder essas pessoas efetivamente receber. E como vão receber? Isso. Esse é outro ponto. Como será feito o pagamento? Bom, primeiro passo. Quem já está no Cade Único, essa conta já está sendo hoje aberta automaticamente. Portanto, repetindo, quem já estiver hoje no Cade Único não precisa fazer nada. transferir da conta bancária. Não precisa ninguém para canto nenhum. Nem para o Banco do Brasil, nem para as agências lotéricas, que eu vou já explicar como é que isso vai ser. Nada. Esses dados já estão no Cade Único. Segundo, mas, professor, o filho, quem não estava no Cade Único, se cadastrou agora. Como é que eu vou receber esse dinheiro? Em 72 horas, a Dataprev, que é a empresa que está trabalhando esses dados para o Ministério da Cidadania, ela já estará apta a criar a sua conta também, igual a dos outros, para poder, na data prevista, que esse é um outro ponto que a gente vai explicar, vai ter datas específicas para cada segmento, portanto, não fiquem preocupados, ansiosos, porque o sistema criará essa conta em 72 horas e você poderá receber aonde? Primeiro ponto, Caixa Econômica Federal, ela já tem expertise, porque ela paga o Bolsa Família e outros benefícios. Já tem todas elas, inclusive, já tem conta bancária lá. Mas existem outras pessoas que estão se cadastrando agora que já têm conta no Banco do Brasil. Não tem problema. Na hora que você se cadastrar, esses autônomos, esses
informais, que vão pela primeira vez, né, fazerem o seu credenciamento, o seu cadastro nesse site. Aliás, professor Flávio, quem tiver telefone celular, você vai poder baixar esse aplicativo do seu celular, fazer a inscrição e devolver. Não tem nenhum problema. Quem tiver uma sobrinha lá que tem internet, ou o vizinho que tem, enfim, tem muita gente preocupada, porque algumas pessoas da zona rural possam não ter, né, internet em casa, não tem problema. Se conhecer alguém que tenha e que confie, né, um celular que você possa baixar o aplicativo, é coisa fácil, dá para preencher e, portanto, você terá sua conta bancária devidamente aberta. Agora, então, e o pagamento? Como é que será feito? Então, primeiro ponto, quem tiver conta na Caixa Econômica já terá. Quem não tiver indicado vai ser aberto automaticamente lá. Quem tiver conta no Banco Brasil, já previamente existente, será aberto, portanto, na hora que você fizer o cadastro, você pode indicar em qualquer banco público, seja na Caixa Econômica, seja no Banco do Brasil, no redondo aparecer o Banco do Nordeste. É possível que já ele apareça também, mas eu estou dando as informações com mais rigor para não ter nenhum problema lá na frente. E aí a Caixa Econômica já está informando que ela poderá e ela vai cadastrar todas as agências lotéricas em todo o país para poder facilitar, né, o recebimento desse dinheiro. E quarto, para evitar aglomerações, né, para o recebimento desses valores, está sendo feito datas específicas para cada tipo de pessoas, de cadastros e assim por diante. A primeira delas que vai ser paga, que é exatamente no dia 9 de abril, quem é que se inicia o pagamento dessas pessoas? Quem serão as primeiras que serão pagas? Serão aquelas que já estão no CadÚnico, ou seja, já estão no CadÚnico, que não têm Bolsa Família. Então, primeiro já estão no CadÚnico, sem Bolsa Família, e que já tem conta ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Então, essas serão as primeiras pessoas, repito, no dia 9, quinta-feira, dia 9 de abril, será o primeiro pagamento do auxílio emergencial ou da renda emergencial, como queira, que está previsto por essa lei que nós trabalhamos tão, profundamente para poder gerar essa oportunidade e minimizar, né, o problema que essa população está sofrendo, está em casa, está com isolamento social e vai ter, portanto, um rendimento bastante importante. Já na terça-feira, eu já tenho três datas aqui, já na terça-feira, ou seja, no dia 14 de abril, é a vez das pessoas que estão no cadastro único, não recebem o Bolsa Família e também não tinham conta, não tem conta nem na Caixa Econômica e nem no Banco do Brasil. Esse pessoal ele vai ser indicado para ir em alguma agência, em algumas caixas, em alguma dessas agências. Isso vai ser informado até quinta-feira, dia 9, até porque esse pagamento é só no dia 14. Daqui para lá já estará tudo devidamente explicado. Portanto, e aí vai seguir uma sequência normal, porque o Bolsa Família sempre teve uma sequência a partir do dia 16. Certo. E aí, no dia 16, se inicia, né, na sequência de todos aqueles que são beneficiários do Bolsa Família. Então, na quinta-feira, eu tenho certeza que o Ministério da Cidadania e a Caixa Econômica vai atualizar essas datas que eu estou dando, né, estou divulgando agora com a grande audiência da sua página, do seu blog. Você agora é tudo, né? Tem tudo na época da internet. Enfim, eu espero que essa matéria realmente possa chegar em todos os cantos. E tem uma pergunta que é a mesma que é feita em todos os cantos onde eu tenho ido, em todas as rádios, as televisões, enfim. Essa pergunta é fatal, que é a seguinte: eu sou informal, mas o meu marido é aposentado. Eu tenho 2 filhos, por exemplo. Quer dizer que, então, eu não vou receber esse auxílio? Aqui vai o seguinte esclarecimento. Se você é informal, e vamos dar um exemplo, vamos dizer que a sua renda seja R$1.000. A aposentadoria do seu companheiro, vamos dizer que seja também 1.045, dá 2.045. Se eu dividir 2.045
por 4, esse valor, Flávio, vai dar... 510. 500, vai dar pelo menos 511. Aproximadamente. Hein? 511, não? Ele vai dar aproximadamente 500, quase chegando a 513, por aí, mais ou menos. Essa conta eu vou fazer para já deixar preciso. Com 1.045 mais R$ 1.000, dá 2.000 dividido por 2, aliás, 4. por 4, não é isso? Isso. Por 4, isso daria 511, como E você 11. falou. Então, essa pessoa, mesmo tendo, olha o detalhe, mesmo tendo uma pessoa que é aposentada dentro da família, agora, primeiro você tem que ter a seriedade de informar corretamente, porque nesse primeiro momento, as pessoas que não estão no CadÚnico, mas se cadastraram através do site auxilio.caixa.gov.br, nesse primeiro momento, não será exigido qualquer comprovação. O governo vai acreditar que todas as informações que lá estão sendo inseridas por você, elas estão verdadeiramente corretas. Obviamente que lá na frente o governo vai atrás. Portanto, não é bom facilitar e passar informações que não são corretas, né, para o governo. Então, se acautele, mas nesse primeiro momento, para dar agilidade no pagamento da primeira parcela. Já agora, em abril, é importante que não haja essa comprovação. A Caixa Econômica não vai atrás disso. Portanto, essa celeridade, com certeza, está devidamente assegurada. Esse é um outro ponto importante que eu queria chamar a atenção. Tem muita gente passando no WhatsApp. Eu vou comprovar como? Eu tenho que levar aonde moro? Tenho que levar uma conta de água? Nada, absolutamente nada, está previsto na sua comprovação. Ô Mauro, o Ricardo Paz de Barros, que você conhece muito bem, um pesquisador na área social, ele tem colocado uma questão que eu acho que Conhece muito essa área, inclusive, todos nós já, de alguma maneira ou de outra, já pesquisamos nele. Isso. E ele tem chamado a atenção o seguinte: mesmo que não seja 3 meses, seja 6 meses, talvez se vai levar mais tempo ainda, porque esse cidadão ele vai demorar ainda muito para se inserir novamente, porque a economia não vai voltar no mesmo ritmo que estava, por exemplo, há 6 meses atrás. Então, talvez aí no futuro próximo, você estando na Câmara Federal, uma discussão importante é que, de alguma forma, se existe algum lado bom dessa pandemia, que não tem, na verdade, o que eu estou falando é que, em momentos desses, surgem necessidades, né, e as necessidades acabam contribuindo para inovações. Então, por exemplo, o cadastro do informal. Não se tinha no Brasil um cadastro de pessoas informais. Pessoas que agora estão precisando ser registradas. Não se tinha completo, né? Completo. Exatamente. Parte desses informais estão lá no cadastro único. Outra parte está fora. Mas a gente não sabia, quer dizer, você tem que correr atrás, inclusive, para identificar quem são essas pessoas. Então, vou encaminhar duas reflexões. Primeiro, você acha que vai precisar mais tempo para se construir uma outra política social? Porque nós paramos no Bolsa Família e daí nós não tivemos nenhuma grande inovação. Talvez esse momento, esse novo cadastro que vai se construir, seja um momento de pensar a política também para esse outro público, né? Então, isso. E você acha que vai levar mais tempo? A preocupação do professor Ricardo Barros é, primeiro, como eu vou identificar esse pessoal? Ou seja, ele sugerir até acesso a associações comunitárias e tudo mais. A criação desse cadastro, para ele não sair de onde ele está, foi pensado esse sítio na página da Caixa Econômica, ou você baixar o aplicativo do celular, ou do Ministério da Cidadania. Ele foi exatamente para tentar facilitar você não precisar ir para canto nenhum e todas essas pessoas serem possíveis, né, de se inserirem. Isso, inclusive, vai aprimorar o cadastro único do governo federal. Também tem esse outro lado bom, né? Esse cadastro vai ficar muito mais preciso, ele vai ficar muito mais atualizado com as informações que estão sendo, nesse momento, prestadas no famoso CadÚnico que nós todos
alguns conhecem, mas a população brasileira, ele está ficando famoso mesmo, agora com essa movimentação. Basta lhe dizer que no celular, durante ontem, dia 7, já tiveram 8 milhões de downloads para celulares, para as pessoas estão buscando realmente a poder se cadastrar. E segundo, se tiver alguma dúvida de tudo que nós estamos falando aqui hoje, tem um telefone, uma central telefônica que já está funcionando, que é de número 111. Então, as pessoas, se tiverem alguma dúvida, não, mas eu tenho essa ou aquela situação, vai poder ligar para o número 111 e lá há um call center. Eu acredito e eu espero que todos já estejam preparados para esclarecer todos esses pontos. E é mais uma forma dessas pessoas, repito, desses tratos mais baixos da população brasileira e precisam ser assistidos. É por isso que nós estamos discutindo esse assunto nesse momento. Então, eu acredito que a preocupação dele é válida, a gente tem que tentar contornar isso, e a extensão, que foi a sua pergunta inicial, eu acredito que isso, o próprio governo federal, inclusive, se ressentindo pela falta de uma política social mais objetiva, que o governo federal, nesse momento, é a PEC emergencial, é a PEC do Pacto Federativo, são ações de cunho muito econômico, exclusivamente econômico. Isso não significa que isso não tenha um impacto no longo prazo. Eu compreendo isso, todos nós compreendemos que muitas dessas transformações são necessárias. Agora, temos que pensar no curto prazo, agora. As pessoas estão precisando sobreviver. E é portanto, esse foco agora que nós estamos centrando com a questão da renda emergencial. Era isso que eu queria finalizar aqui no nosso bate-papo, na seguinte questão. Você que tem uma vida, uma trajetória ligada muito às finanças públicas, ao rigor fiscal. Tanto é que o Estado de Ceará, você deu uma grande contribuição, vem dando ainda ao Estado para manter um equilíbrio fiscal, mesmo diante de situações econômicas muito adversas. E chegamos nessa situação em que vai ser necessário, inclusive já foi aprovado no Congresso, né, o estado de calamidade pública, que vai afrouxar diversas metas fiscais estabelecidas, inclusive no âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você que é um fiscalista por natureza, como é que você enxerga esse trade-off, esse falso dilema entre isolamento social e o que isso provoca em termos de recessão econômica e dificuldade das pessoas de consumir, de ter seus empregos garantidos? Você acha que tem esse debate? Ele é verdadeiro? Qual seria a sua postura? Pode dizer, pode concluir. Nesse contexto, onde é que você está nesse debate, né? Entre isolamento social e... O que é que fez o decreto de calamidade pública? O que é que o seu artigo 65 da Lei de Responsabilidade diz quando o governo federal, ou os governos estaduais, enfim, o governo federal pede ao Congresso e o Congresso decreta, reconhece a calamidade pública? O que é que isso significa? Vamos explicar para os nossos telespectadores, ouvintes, nossos amigos e amigas que seguem aí o seu blog, a sua página, enfim. Seguinte, quando você aprova o decreto de calamidade pública, o que é que diz a LRE? Ela separa, deixa de ter eficácia 3 artigos da LRE. Primeiro, o artigo 23, que diz o seguinte, esse é o artigo que trata do gasto de pessoal como proporção da receita corrente líquida, ele é desenquadrado. Portanto, isso fica retirado dessa obrigação de cumprir esses limites. Até porque lá diz o seguinte, o governo terá 2 quadrimestres para poder recompor os níveis pela LRE. O segundo artigo que ele afasta, se eu não me engano, é o artigo 30. O artigo 30, ele trata, 30 ou 31, ele trata dos limites de endividamento. Portanto, lá está estabelecido limites para municípios, para estados. Agora, a União, até hoje, não tem limite de endividamento. Nunca o Banco Central e o sistema financeiro permitiram que essa matéria fosse votada no Congresso. Aliás,
quem define endividamento do setor público no Brasil não é o Congresso Nacional, é o Senado Federal. E o Senado Federal nunca aprovou, o senador Zé Serra, inclusive, tinha um projeto de resolução de número 84, que dava 15 anos para o governo federal se ajustar. Os Estados Unidos têm isso, inclusive tem lockdown de vez em quando essa dívida chega muito alto, o que tem que se negociar com o Congresso essa expansão. Vários países já fizeram isso, outros ainda fazem, mas, enfim, então ela afasta, você não precisa estar preocupado com cumprir os limites de endividamento. E afasta os 70 também, que aí é para os outros poderes, você trazer o gasto para antes da implantação da LRF, mas isso já ficou defasado e isso, portanto, não será devidamente tratado aqui nessa questão. Portanto, ela dá um poder no seu inciso segundo, esse foi o primeiro, afasta esses 3 artigos. E o segundo diz o seguinte: as metas previstas de resultado primário na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo federal está dispensado de cumprir esse resultado primário. Que lá estava previsto 129 bilhões, e, obviamente, vai haver uma expansão desse resultado primário. E aí muitas pessoas perguntam, e como o governo vai financiar isso? E aí eu tenho conversado com algumas pessoas de mercado, tenho conversado com colegas economistas, naquele nosso grupo de economistas do mundo inteiro, que todos nós participamos aqui no Brasil, onde eu tenho aprendido muito naquele grupo de WhatsApp que nós debatemos sempre que possível. Eu tenho uma posição diferenciada de muitas pessoas. Porque como financiar isso? Obviamente que o primário vai piorar, mas o endividamento pode não aumentar tanto da forma como eu vou falar agora. O governo pode se financiar ou usando os caixa que hoje tem. O governo pode lançar títulos da dívida pública ou pode até mesmo a impressão primária de moeda, mas aí tem que ter uma autorização especial e vou deixar isso, por enquanto, à parte da nossa discussão. O Brasil hoje, o dado de janeiro de 2020, ele tem um caixa de 1 trilhão 355 bilhões de reais. Desse 1 trilhão, eu falei trilhão, 355 bilhões de reais, ele tem 218 bilhões que são valores vinculados a fundos. Portanto, o governo federal não pode usar. Ele teria que ter uma emenda constitucional para poder autorizar isso. É o que propõe a proposta de emenda constitucional, a PEC 817, que está em discussão nesse momento no Senado Federal. E, portanto, então sobra, e tem aí de autarquias, fundações, dinheiro do governo como um todo, tem um pouquinho de dinheiro da Previdência também lá dentro, que a conta ela é segmentada em 3 níveis, sobra mais ou menos 1 trilhão, para encurtar a conversa. Desse 1 trilhão, o governo federal, para fazer as suas rolagens, suas renegociações de principal da sua dívida pública, que é muito alta, o Brasil rola por ano 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais ele tem que rolar todo o tempo. Muitas vezes, o sistema bancário brasileiro exige uma taxa de juros que o Tesouro não aceita. E aí ele tem que ter dinheiro para pagar essa dívida, ele tem que honrar essa dívida. Então, ele tem que ter um caixa, normalmente foi 500 milhões, 500 bilhões, 400, 600, enfim. Então, o máximo que eu tinha visto, 600 bilhões, se eu diminuir 1 trilhão dos 600 bilhões, eu ainda teria 400 bilhões. Então, se vamos aumentar 400 bilhões, que é o que tem sido dito aí em alguns jornais, eu sugiro que 200 bilhões eles sejam pagos sem endividamento pela conta única, pelo saldo da conta única do governo federal. Porque hoje, nesse momento que eu estou lhe falando, se porventura, e aí tem um contraponto, mas, professor Mauro Filho, se lançar 200 bilhões da conta única, vai acontecer que, ao final, é possível que o Banco Central vá lá no mercado financeiro, 4h30 da tarde, e tome de volta nas operações compromissadas e pague Selic sobre ela. Vejam só, nesse momento que eu estou lhe falando, o Brasil, para lançar títulos de médio prazo, está sendo cobrado a taxa de juros de pelo menos 3,5 pontos percentuais a mais do que a Selic. É
É um absurdo um negócio desse. Então, hoje, mais barato você tirar dinheiro da conta única do que efetivamente você está lançando títulos públicos para financiar essa expansão. Isso é uma discussão acadêmica, que com certeza muitas pessoas já estão analisando esse processo, mas tem sim o governo federal, ele tem que usar, já conversamos isso, e eu sou muito grato às conversas sempre com o secretário Mansueto, secretário do Tesouro Nacional, o secretário Valdari também. Aliás, quero também cumprimentar o Flávio, tem um grande assessor também, o Esteves Conago Júnior, tem colaborado muito, conhece muito essa área também, como o Bruno Funchal, enfim, uma equipe que está procurando realmente compreender que números serão esses quando realmente terminar. Agora, todos os números, para conforto de quem analisa esses dados, é de que tudo isso são despesas transitórias, não são despesas que terão características de cunho obrigatório e de cunho permanente. Portanto, eu não vou passar uma sensação de desconformidade no longo prazo da economia brasileira. Esse é outro ponto importante também que a gente precisava registrar. Ô Mauro, hoje, dia 8 de abril, saiu na edição de abril da Revista de Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, do IBRE, uma longa matéria com você, em que você, como o economista-chefe na área econômica, né, da campanha do ex-candidato a presidente Ciro Gomes, você coloca várias questões, inclusive você afirma que o governo federal não tem um plano de longo prazo. Então são temas importantíssimos que você coloca e que eu gostaria já de marcar uma próxima conversa entre a gente, que a gente se centrasse, né, olhasse os pontos centrais da sua entrevista na conjuntura econômica, que eu acho que ali você, de alguma forma, pontua questões essenciais para o debate macroeconômico hoje no Brasil. Eu realmente, inclusive, fiquei muito lisonjeado com a oportunidade que a conjuntura econômica permite nesse exato momento. São ideias ali que a gente vivenciou ao longo de muitos anos, inclusive na campanha presidencial com o presidente Ciro. Lá a gente fala sobre endividamento, a gente fala sobre teto dos gastos, a gente fala sobre os estados brasileiros. E você deu uma puxão de orelha ali no Rio de Janeiro, né? Hein? Você deu uma... Eu faço algumas considerações sobre alguns estados, pondero sobre o Rio de Janeiro, né? O tratamento que o governo federal tem dado, né, com tanta benevolência ao estado do Rio de Janeiro. Então, tem alguns pontos lá que estão analisados. Eu espero que a gente possa ter contribuído. Agradecer ao professor Cláudio Conceição, né? Agradecer a ele pela oportunidade lá do IBRE, que realmente é o editor e olha essas matérias com muita profundidade, com muita percussiência, e isso, para mim, demonstrou, com certeza, né, a pluralidade com que a conjuntura econômica, nos temas da economia, tem se comportado ao longo dos anos, e eu, como bom leitor, estou sempre, você também, nós estamos sempre buscando, lá na conjuntura, a atualidade, não só da teoria econômica, mas de alguns insights novos que sempre aparecem lá naquela revista. Portanto, obrigado por você ter frisado isso nesse momento. Bom, então fica o seu compromisso de voltar aqui, conversar conosco, para a gente debater todas aquelas questões que você levanta de forma com muita propriedade na revista da Conjuntura Econômica. E agradeço mais uma vez. É um privilégio para mim poder estar debatendo aqui com você esse tema tão importante, né, da economia brasileira, a busca de meios para que esses recursos do auxílio emergencial cheguem logo, explicar a essas pessoas, forma como se cadastrar, como vão receber, enfim, esse foi o propósito desse debate. E aí, no próximo, com certeza, fica aqui o nosso compromisso para debater aí sim, aprofundar mais aprofundado na teoria econômica sobre a situação do que nós abordamos lá na conjuntura econômica. Muito obrigado e tudo de bom para todos vocês.